Olá, sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a essa live, esse encontro descontraído para a gente falar sobre o filme Todas as Vidas de Thelma. Esse filme que foi realizado pela Bandoleira Filmes e pela Avibem, através da Lei Federal 14.017, de 29 de junho de 2020, do edital de Blanc. Esse filme também teve o apoio da Anima Cult, do Museu Casa Thelma Saraiva, do Estúdio Caravelas, da Nós Cultural, da Sertão Pop Produções e da Prefeitura Municipal de Crato. Hoje, nessa live, a gente tem o apoio da Secretaria Estadual de Cultura, através da Lei 13.811, de 16 de agosto de 2016, e a gente agradece a Solar Coca-Cola que apoia esse projeto. Hoje aqui na sala a gente está com a Dilma Rocha, que é filha entrevistada, filha da Thelma, entrevistada do filme. A Adriana, que é a diretora e roteirista do filme. A Vitória, Maria Vitória, que é a atriz que deu vida à Ana, personagem que narra o filme. E eu, Roberta, que sou produtora, neta e também fui entrevistada no filme. Cada uma de nós vai ter dez minutos, mais ou menos, para a gente conversar sobre, falar sobre as nossas percepções, né, do filme. E a gente vai começar com a Dilma Rocha, que é minha tia, então vou ficar chamando ela de tia Dilma. E eu queria perguntar à tia primeiro, é, qual é a importância da vida profissional da Thelma, né, da vovó como fotógrafa? Oi. A importância da vida profissional da minha mãe é o empoderamento, né, da mulher naquela época, que era difícil a mulher viver da sua profissão, né, ter uma profissão, ser uma profissional. E tudo isso começou da seguinte maneira: a maternidade, na vida de Thelma, foi o primeiro passo inicial para ela procurar essa emancipação financeira, porque normalmente naquela época as mulheres dependiam única e exclusivamente dos maridos, normalmente elas nem trabalhavam, né? E Thelma, muito cedo, logo que nasceram seus filhos, ela sentiu a necessidade de proteger os filhos e construir, vamos dizer, um patrimônio, um futuro, um caminho que viesse a favorecer financeiramente a vida dos filhos. E foi esse o motivo que a maternidade foi o ponto alto de começar a fazer alguma coisa por eles, trabalhar por eles, por esses filhos. Aliás, ela passou a vida inteira dizendo isso. Tudo que eu tenho pertence a meus filhos. E tudo que eu trabalhei a minha vida inteira vai ser para os meus filhos. E assim foi feito, né? Verdade, tia. A outra questão que eu queria trazer para ti, te perguntar, é como é que foi a experiência de participar do filme? Para mim, como filha, né, foi uma experiência assim nova, diferente e uma surpresa, né? Surpresa porque você se vê numa tela grande, você se vê numa imagem do cinema, né? Nem todos têm fotogenia para isso, e sempre fica aquela preocupação: como será que eu vou sair do filme? Será que eu vou ficar bem? Será que eu não vou? Então tinha toda essa expectativa, né? Mas eu gostei muito das imagens, né? Achei muito interessante, muito bonito. A maneira como eu abri a porta e convidava as pessoas a entrar, que no caso seria a Ana, né? Que vinha me visitar, e para conhecer os trabalhos de Thelma que estava na minha casa. E, assim, eu participar do filme é de um valor, assim, importante demais para mim como filha, né? Porque como minha mãe passou a vida inteira, desde criança, indo ao cinema e criando esse amor ao cinema desde criança, levada pelo pai. Depois teve uma época que antes mesmo dela nascer, teve uma época que um dos operadores das máquinas foi o tio dela, o tio, né? Que era o tio Celso. E ela criou esse amor pelo cinema, então o cinema fez parte da vida dela. E aí
de repente, estou eu também fazendo parte desse filme, né? Então, como ela sempre teve o cinema em todas as coisas da sua vida como referência, nas fotografias, na sua mobília, né? Na sua maneira de se produzir como as divas de cinema, isso aí sempre foi notante, né? E ela achava que essa fantasia ajudava a viver, amenizava os problemas e as dores, né? E, de repente, eu estou numa tela de cinema, vendo que o amor que a minha mãe tinha ao cinema, naquele momento, ela também fazia parte dele. E eu, como coadjuvante, também estava ali para testemunhar aquele momento muito importante. Tia, você falou da fotografia, né? De como tá bem, assim. Eu só lembro dela falar, assim, do belo, né? Para ela as coisas tinham que ser belas, né, tia? É, é. O retoque era fundamental, né? O retoque era fundamental porque ela em muitas entrevistas, dizia: é, se bater uma fotografia minha, algum fotógrafo, né, de fora, quando queria bater uma foto dela, se você bater uma fotografia minha e eu ficar feia, eu lhe dou uma pisa. Interessante ela dizer isso. Inclusive, tem uma matéria, né, feita pelo Allenberg, da Casa Grande, tem esse registro dessa fala dela sobre isso. Então, ela achava que a beleza da fotografia era fundamental, né? Por que não viver essa fantasia de ser bela e ser eternizada daquela maneira? Exatamente. E a Adriana traz muito essa coisa também no filme dela, né? De trazer a beleza de outra forma, né? Com as texturas do filme. É bem bacana. Aí a senhora, qual foi a percepção do filme, assim, para a senhora? O que a senhora achou do filme? É assim, quando se vai fazer um filme, se vai fazer um filme hoje em dia, vamos dizer, a maioria das pessoas, quando fazem aquele filme com personagens, com cenas, né, com contra-cenas e denominações e movimentos de pessoas e tudo, naquela representação de um cotidiano da vida em si, né? Então, assim, para muitas pessoas que foram assistir o filme, depois me disseram a opinião, eu pensava em encontrar um filme diferente, né? Então, essa diferença não se fez para mim, porque, como eu tenho essa alma de artista herdada dessa família toda, né? De avô, de mãe, de pai, eu vi o filme como uma arte, né? Eu vi um filme que as palavras têm um poder muito forte sobre a voz da Maria Vitória, né? Na sua personagem da Ana, que nos faz uma caminhada, uma busca para encontrar essa Thelma que não estava naquela exposição de pintura, né, de fotografias, que era aquela exposição de fotopinturas que eram de clientes, né? Ela tinha essa busca de ir atrás desses autorretratos, dessas vidas que Thelma fez nesses seus autorretratos. Então, eu vejo o filme dessa maneira, uma poesia envolvida num texto muito bem escrito, e que esse texto percorre a cidade de Thelma, os lugares, os locais pitorescos, né? A cidade simples, né? O cotidiano do dia a dia, coisas que fizeram parte da vida de Thelma, porque ela nasceu e viveu naquela cidade provinciana, e que nos bairros ainda continua da mesma maneira, né? Como o filme mostra, com aquelas edificações simples, né? E tudo de Thelma, da vida dela, está contido ali, naquelas cenas, né? Na cascata, que ela tomou banho, que fez registro de 2 peças, né? Biquíni 2 peças naquela época, fotografias, né? Que ela se banhou naquelas águas, né? Que ela também foi mulher, né? Rã, pode-se dizer, porque também teve a água também presente na vida dela, né? Naquela nascente das águas cristalinas do Crato. E tudo isso é muito notório, assim, para mim, que sou filha e que sei profundamente de toda a história, que sempre fui muito curiosa desde criança para poder entender e gravar tudo que aconteceu na vida da minha mãe,
Eu entendi perfeitamente a intenção da Adriana, né, o propósito dela, daquele filme, né? Das cenas, da dificuldade de chegar até a casa, a dificuldade que a Adriana sentiu na vida real e a personagem da Ana também revive essa dificuldade da Adriana, né? De conseguir entrar naquela casa para ver aqueles objetos. E mesmo com a luz de um celular, não pôde perder aquele instante, aquelas cenas ficaram muito bonitas. Eu acho que se fosse a luz do dia, não teria sido tão bonito como foi aquela penumbra, né? De closes onde você abre armários, abre caixas, né? E ali vai descobrindo aos poucos a vida de Thelma, né? Os postais, as revistas, até chegar aos seus autorretratos, né? E tá tudo aquilo no chão, tudo aquilo jogado, desde a sua morte, que a casa estava fechada, né? Aguardando o momento certo para poder aquelas coisas serem colocadas no seu devido lugar. E hoje, como você fala no começo, que também tem o apoio da Casa Thelma Saraiva, né? É uma visão que eu tenho, assim, de ver a casa como estava, né? Com tudo aquilo guardado, esperando uma hora que fosse resgatado, né? Para poder ser mostrado ao público e ser montado esse espaço cultural para a visitação das pessoas, conforme foi o desejo dela. E hoje nós entramos nessa mesma casa, que aqueles objetos não estão mais sobre a escuridão, né? Aqueles objetos estão distribuídos numa casa limpa, clean, iluminada, né? Isso. E naquela casa você sente a áurea da casa, da família, do estúdio, né? Das fotografias, da história. E naquela casa você encontra assim um amor embutido em tudo aquilo, né? É isso, tia. Eu te agradeço muito pela fala. A gente vai continuar, tia Dilma, que é a pessoa que é referência da arte da mãe, ela continua trabalhando com a pintura também, faz restaurações, assim como a mãe fazia. O trabalho da tia é incrível, maravilhoso. E para Obrigada. dar continuidade, a gente vai falar com a Adriana, né? Adriana Botelho, que é diretora do filme. E aí, Adriana, eu queria saber de ti, eu queria que você falasse um pouco, um breve histórico sobre as etapas do filme, como o filme aconteceu. E aí, já emendando a segunda pergunta, queria te perguntar também por que a escolha de um documentário com viés mais ficcional. Obrigada, Roberta, pelo convite, pela participação aqui com a Edilma e com a Maria Vitória. É muito bom falar sobre filme, né, sobre toda essa experiência. Eu queria compartilhar, enquanto eu falo, o, o making of, que foi realizado pelo Rafael Villarroca e a Paula Trajani, né? Os dois participaram do filme na parte de o Rafael de estilo e a Paula Trajani na edição, né, do making of. Então, sobre a primeira pergunta, as etapas do filme, né? Então, eu vou fazer um resumo breve aqui. Ele inicia em 2009, quando eu vejo, numa exposição que o curador era o Franklin Lacerda, em exposição das fotopinturas da Thelma Saraiva no CCBNB em Fortaleza. Então, esse foi o primeiro impacto, né, das imagens que ficaram em mim, né? Surgiu ali uma curiosidade. Em 2010, eu vou morar no Crato e peço um amigo, Caíca, para visitar a casa da Thelma Saraiva. E lá vejo os autorretratos na varanda, os 24 autorretratos naquela época, os 24. Hoje, no museu, né, compõem 30 autorretratos. Vi os 24 e fiquei muito impressionada, assim, mais ainda, né, porque no primeiro encontro, porque vi ali questões muito ligadas à performance,
a um exercício de arte que eu vejo muito atual, sabe? Eu vi uma atualidade naquelas imagens, né? E aí pensei já, né, em me aproximar da Thelma, fazendo perguntas, era propor um projeto de documentário. E aí concebi um roteiro breve, assim, de um curta documental, em que a gente levantaria questões sobre o processo de criação dos autorretratos e da fotopintura em geral, né, daquelas imagens. Isso foi elaborado em 2013, o roteiro. Em 2014, a gente é selecionado no edital da Secult, só que demora a sair o recurso. Em 2015, ela falece, já desde 2014 ela já estava adoentada, ela faleceu em junho de 2015 e a gente recebe o recurso em agosto. E aí, recebendo o recurso em agosto, não tinha mais a Thelma, a presença dela. Mas a gente fez umas imagens com as pessoas que conheciam a Thelma. Você participa nesse momento, em 2014, né? Seu tio Ricardo, Madre Feitosa, que foi a professora. A gente tem um material, né? Padriagem, a gente tem um material que é realizado na época, mas não tinha filme, não tinha uma coesão, assim, porque o que eu queria perguntar era a Thelma e ela não estava ali, não eram as pessoas, né? E aquele material é guardado. Em 2017, eu sou selecionada para o laboratório do Porto Iracema das Artes, do Instituto Dragão do Mar, e nesse laboratório eu recebi a tutoria do Marcelo Gomes e do Karim Ainu, chamo uma colega, uma parceira, Reneu de Andrade, e a gente concebe esse roteiro de ficção, né? O Marcelo Gomes e o Karim Ainu têm essa experiência da ficção e foi concebido um roteiro e todas as vidas de Thelma, né? Que aí passa a ser um doc-fic, né? Um documentário com elementos da ficção. E aí a gente constrói essa personagem da Ana, né? A Ana que passa a ser uma personagem ficcional, inicialmente, no roteiro. Ela é a neta do Salviano, que é irmão da Thelma, e sobrinha neta da Thelma Saraiva. Então, a partir da Ana, permite a gente adentrar no universo familiar. Eu saio daquela posição de documentarista por trás das câmeras, observando o tema que eu faço perguntas, e passo a ser mediada pela Ana, que é uma personagem da família, né? Então, daí a gente conceber o DocFic, né? No entanto, durante a escrita do roteiro, já respondendo sua segunda pergunta, o personagem da Ana, que é ficcional, né, embora ele esteja no lugar da documentarista, ele exige uma vida própria. Foi na construção do texto, no momento da edição, junto com o montador Fred Benevides, que veio questões que paralisaram o processo, no meu ponto de vista, assim, para mim mesma. Porque a Ana, essa personagem, ela tinha uma vida além de mim, uma vida própria, além das perguntas da documentarista. E eu não conseguia compreender direito. Eu não conseguia conceber esse personagem fora das minhas questões, né? E aí, na conversa com o Frederico, ele fala, não, vá no personagem com as suas questões de documentarista. E esse personagem, ele passa a mediar o olhar, né? Esse olhar, essas perguntas iniciais, né? Da documentarista. E foi assim, né? Que o texto começou a fluir. E ganhou uma outra dimensão e camadas com a interpretação da Vitória, né? Como também com a fotografia do Ivo, como também com o som, a trilha do Grivo, né? Porque a gente conversava e eu falava, é um diálogo de gerações, é um diálogo de
da nossa geração, de você, que é neta, minha também, que me coloco como neta, a Vitória também, o Ivo, que olha para uma outra geração de artistas, de criadores, que olha também para outra geração de avós, dos nossos avós, como eles viveram, como eles enfrentaram certas situações de vida, como é que a gente enfrenta hoje. Então, eles passam a ser referência, né? E aí eu acho que ajudou muito, né, nesse diálogo coletivo, na construção desse filme, né? No final, são perguntas da documentarista inicialmente, mas que vão ganhando camadas por cada um que passa a constituir o filme, né? Então, foi uma experiência incrível para mim, talvez a experiência mais forte de criação que eu já tive, né? Então, eu fico muito feliz de estar vivendo tudo isso, né? O encontro com a Thelma, as imagens, a parceria com todo mundo, e espero que no próximo ano, 2023, a gente circule nos festivais e venha a realizar as exibições, né, no Crato e no Juazeiro. Então, novamente, agradeço a você essa conversa. A gente é que agradece, Adriana. Foi muito tempo, né, Adri, de pesquisa, até chegar esse processo final, esse resultado, né? Foi um casamento, né? Você casou com essa ideia, né? E aí a gente agradece demais por tudo e por todo esse convívio, por toda essa homenagem, enfim, para a gente é um presente incrível ter Thelma na tela de cinema como ela sempre quis, né? E para continuar trazendo o gancho da Ana, né? A gente vai falar com a Vitória. E aí eu queria saber de ti, Vitória, como foi a construção da personagem Ana? E em seguida eu queria saber também de ti a opinião que você tem sobre Thelma, criadora das personagens e dos seus autorretratos. Oi, gente. Primeiro eu agradeço estar aqui hoje, essa felicidade de estar nessa roda com essas mulheres maravilhosas que eu conheci de perto. Dilma, tive a alegria de conhecer há pouco tempo, e a Adriana, que foi a que eu conheci antes de vocês. Muita alegria de estar aqui, ouvindo vocês e aprendendo, enfim. A construção da Ana, né? Na verdade, foram todas as vidas de Anas, porque foram várias Anas. Da primeira vez que o roteiro chegou até o que a criação final, assim, tá, que a gente já tem agora, foram vários processos, né? E a Ana teve um momento em que a relação dela com a Thelma, com o marido, com a filha, aí foi se construindo até chegar nessa pesquisadora que traz mais questões de si, mas em todas as Anas, eu acho que tem uma coisa que em todas as Anas tem uma busca de si mesma. Isso estava em todas. A questão essencial sempre esteve presente. Essas coisas que estavam mais ao redor é que foram mudando, mas eu acho que essa essência sempre esteve presente, né? É uma busca de si mesmo, né? E aí, essa caminhada, né, para conhecer a Thelma, era também uma caminhada para dentro, né? Uma caminhada para fora, conhecer algo que ela não conhecia, alguém que ela não conhecia, mas uma caminhada para dentro. Então, por mais que tenham mudado essas coisas, né, em relação à Ana, né, eu fiz que geralmente quando eu construo personagem, eu faço um biográfico assim, da personagem, escrevo a história todinha e tudo, né, desde a infância até o momento em que ela está. E da Ana eu fiz isso algumas vezes, né, porque ela foi mudando, né, os personagens com os quais ela convivia. E aí, no resultado, nessa última Ana, né, que é dela, que vem, que tem muitos traços, muita coisa da própria Adriana, mas que está para além da Adriana, como diz a Adriana, eu acho que foi realmente a mais rica. E também entender que essa personagem, por ela estar, ela é constituída ela é construída, na realidade, não só por mim, né? Ela é construída pelo Ivo, ela é construída pela Adriana, ela é construída por todos, né? Como a Adriana falou agora, o Grive, mas por todos, né? Porque até eu brincava com o Ivo, é a Ana,
tu também é, porque a forma como que tu olha para as coisas é a Ana, né? Então, essa construção que eu nunca tinha vivenciado, algo assim, nem parecido, né? Claro que um personagem sempre é construído a partir das inter-relações com os outros criadores, né? Porque o ator, a atriz, elas são criadores, né? E as outras pessoas que estão ao redor, mas essa especialmente, né? E construído também pela Thelma, né? Porque como é que a Thelma olhava, né, as coisas, também ajudou a construir a forma como a Ana foi olhando, né? Foi descobrindo, né? Foi se descobrindo enquanto pessoa, se descobrindo as suas questões, aquilo como é que eu posso dizer? Eu acho que a Ana, ela estava num, eu acho não, do verbo tenho certeza, ela estava num período que a gente de vez em quando vivencia, né? Que é um período fênix, que a gente vai para as cinzas e nasce das cinzas, né? Então, acho que nesse momento houve uma morte de uma Ana simbólica para esse renascimento, né? E esse filme ele retrata exatamente o momento em que a personagem, independente das outras coisas outras camadas que a Ana foi perdendo e foi também ganhando, nas diversas modificações do roteiro, ela sempre foi essa fênix, né? De que ela naquela hora ia nascer das cinzas, né? Ia renascer das cinzas, que é um momento que todos nós precisamos viver. Se a gente não mata algumas coisas na gente, a gente não constrói outras novas. Tem o luto, né? Dessas mortes simbólicas, mas tem também essa alegria do renascimento, né? Do nascimento também, né? Não só renascimento, mas nascimento de coisas novas. E então ela está exatamente nesse período da vida dela. Então era nisso que eu me concentrava, né? O que é uma pessoa nesse período, né? O que é uma pessoa nessa virada de chave, independente de ser mulher ou não. O fato de ser mulher muda muita coisa, né? Também porque a gente vive nesse processo ainda de fortalecimento, de empoderamento da mulher. E aí essa mulher rã, né? Que está em dois lugares, na terra e na água, né? Que transita, né? Que a Adriana traz nessa simbologia do, do filme, né? E aí eu vou entrar já na tua segunda pergunta, que é sobre a Thelma, né? Porque eu acho que a Ana, ela vai se encontrar com a Thelma, né? Uma Thelma que ela desconhecia, e aí nesse período do filme a casa ainda não estava aberta, ainda não tinha se transformado nesse museu orgânico, que se transformou, e foi muito bom, porque aí a gente entrou no escuro, né? Porque, na verdade, para a gente acessar a casa, a gente entrou no escuro. Para a gente acessar a Thelma, a gente entrou no escuro, né? Então, a gente foi descobrindo os pedaços da história da Thelma, né? E aí, uma coisa que eu sempre falo sobre a Thelma é que ela foi uma mulher que inventou para si um lugar no mundo, né? Eu sempre falo isso porque eu acho que isso é que, pessoalmente, mais me atravessa. Em encontrar um artista, né, no Crato, encontra para si um lugar no mundo. Ou seja, ela inventa para ela um lugar no mundo, ela não aceita o que destinaram a ela, né? Uma coisa que é muito simbólico, né? Que a maioria das mulheres era assim, fulana de cicrano, né? E a Thelma sempre foi ao contrário, né? Ela era a Thelma Saraiva, e não a esposa do Edilson, né? Então não era assim. Ela encontrou esse lugar. Isso é muito simbólico, mais do que ela ter, tanto quanto, eu não diria mais, mas tanto quanto o fato dela ter tido independência financeira. Não estou falando sobre dinheiro, sabe? Estou falando sobre independência, né? É, isso e para uma mulher, naquele período, ter essa independência financeira, e não só uma mulher que estava trabalhando com arte, e que estava descobrindo formas, né? Porque ela pesquisava tintas, ela pesquisava a estética. Então, isso é que mais me fascina na Thelma, né? E a paixão dela, porque eu acho que quando a gente vê uma pessoa apaixonada e que se mobiliza e mobiliza as pessoas ao redor por essa paixão e se mantém fiel a essa paixão, num espírito quixotesco de ser fiel a si mesmo, ainda que alguém possa olhar e estranhar, porque é diferente do comum, né? A Thelma era diferente do comum. Isso é muito fascinante, porque isso também nos inspira e nos encoraja nessa luta diária da gente de ser fiel a nós, né? Porque a gente tem todo o tempo um convite para dizer, não, vamos, é mais tranquilo caminhar de tal forma porque é mais aceitável, né? E aí, à medida que a gente conhece uma pessoa como a Thelma, que nos mostra, que nos inspira a ser fiel àquilo que a gente acredita, a nossa paixão nos mobilizar e nos mover,
eu acho que só aí o filme já é muito importante, porque nos traz essa mulher, né? Essa mulher que é tão importante da gente conhecer, né? Essa mulher que estava à frente do tempo dela, mas que ao mesmo tempo reconhecia o seu próprio tempo e se refazia nele, né? Ela não estava só à frente, ela também estava junto com o tempo dela, né? No sentido bom de se entender naquele tempo, não só vislumbrar, mas se entender naquele tempo, se perceber, né? Naquele tempo. Então, é, é, já foi um presente fazer a Ana, já foi um presente participar desse processo, já foi um presente conhecer as pessoas que eu conheci para a construção desse trabalho, mas conhecer a Thelma é o grande presente, né? Porque é a herança que vai ficar também para sempre, né? De referência de mulher que se reinventou e que se revolucionou, né? Numa cidade e revolucionou a si mesma. Então, eu acho que e criou essas vidas, né? Que ela criou. É isso, eu acho que essa grande herança aí que ela nos deixa, e que bom que agora a gente tem esse acesso ao material dela, ao trabalho dela, à arte dela, né? Ai, obrigada, Vitória. Você fala aí, você fala das descobertas, né, que você teve da Thelma, de várias Thelmas e tudo. E aí eu vejo que eu descobri a minha avó também. Sim, Porque a imagem que eu tinha dela era da vovó que ficava trabalhando o dia inteiro, eu ficava lá curiosa, olhando o que é que ela estava fazendo. Ela ia lá para o quarto escuro, eu ficava observando. Ela ficava o dia lá pintando, eu ficava observando. Mas eu não tinha a dimensão de quem era de fato a Thelma, do tamanho da artista que ela era. E não só da artista, né? Da pessoa, assim, porque como a Adriana, quando ela me convidou para trabalhar, ela falou, Roberto, eu queria que você fizesse a pesquisa de imagem, né? Então, quando eu fui fazer a pesquisa de imagem, eu fui procurar pessoas, procurar as fotografias, e aí me chegaram também muitas histórias, né? E aí eu também descobri muitas temas a partir das histórias das pessoas que traziam para mim, assim. E de fato, assim, ela era uma mulher que, como você falou, né, ela tinha consciência do tempo dela, de onde ela estava, mas ela também era à frente, assim, são histórias inúmeras, assim, coisas incríveis de partilhar, de chamar uma pessoa que não tinha condições para fotografar, para fazer fotografia com ela, de que ela ajudou determinada pessoa a estudar, de que, enfim, ela teve muitas faces e facetas que de fato são várias vidas de Thelma, aí que eu acabei conhecendo e fiquei muito feliz, né? E além de tudo, assim, participar do filme também, e aí eu continuo falando sobre a minha experiência, né? Participar do filme para mim foi engrandecedor nesse sentido, foi também uma forma de aprender muito como profissional, assim, uma equipe, poxa, vocês são muito foda, vocês são incríveis, minha prima é uma coisa, um absurdo, que ela é minha prima, né, a Ana, enfim, a equipe toda, o Ivo, a Adriana, todo mundo, assim, acho que profissionalmente foi maravilhoso, e participar também com meu pai, que é uma pessoa super tímida, assim como eu, porque eu sou bem, não só pessoa de falar, ver ele participar, ver ele falar, ele, eu acho que dos filhos é quem menos conversa, né? Ele é muito introvertido. E ver o quanto ele estava feliz também com aquilo ali, de estar presente, de homenagear a mãe, foi assim para mim também um momento ímpar e impagável. E agradeço muito a todo mundo que estava envolvido assim nesse projeto que está sendo ainda um projeto, né, Adriana? Como você falou, a ideia é que a gente em 2023 lance nos festivais, né, o filme, e em seguida faça as estreias na região do Cariri, no Ceará inteiro, se Deus quiser, né? Fortaleza. E, e vamos mostrar para todo mundo quem era essa Thelma, né? Que a gente está falando aqui. Todas essas Thelmas que inspiraram todas essas Anas, todas essas Adrianas, e enfim, todas essas mulheres, né? Então, gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a cada uma de vocês. Muito agradecida pela participação de cada uma. Cada fala foi, assim, eu acho que essencial para a gente entender um pouco mais sobre a Thelma, sobre o filme. Quero agradecer também, mais uma vez, ao apoio e
da Solar Coca-Cola, que através da Lei 3.811, 16 de agosto de 2016, apoiada pela Secretaria Estadual da Cultura, nos possibilitou estar aqui hoje, conversando sobre esse filme. Quero falar também, mais uma vez, que a partir de 2023 a gente já vai conseguir ver Todas as Vidas de Thelma, o filme, né, nas telonas. Em 23 a gente já está lançando, tá mandando para os festivais, mas logo em seguida vocês podem ir acompanhando aí pelo Instagram, pelo YouTube, pelo site da Casa Todas as Vidas de Thelma, novas informações sobre quando a gente vai lançar o filme, né? Não é isso, Adriana? Isso mesmo, agradecer da mesma forma a conversa hoje com a Vitória e Dilma, com você, Roberta. Obrigada, obrigada a todos e quem está assistindo a gente, né? Isso mesmo, obrigada por estar aqui. Tia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Suas palavras foram necessárias. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Obrigada, Eu Vitória. que agradeço, gente. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Sempre prazeroso. Obrigada, gente. Até mais, até a próxima. Beijo.